Você já ouviu falar que colesterol causa infarto? Você passou a tua vida toda escutando isso. Amedrontaram você em relação ao colesterol e ele se transformou num grande vilão. Sabe aquele vilão do filme que é ruim, que todo mundo odeia, que todo mundo detesta, que todo mundo quer tirar, que todo mundo quer baixar? Nada mais enganoso do que isso. E nesse vídeo de hoje eu espero que eu mostre para você bem direitinho, eu explique para você de uma maneira bem prática e didática quanto essa história de que o colesterol é causador do infarto é uma grande mentira. Uma grande mentira, um engodo, uma farsa científica sem precedentes. Eu acho que não existe na história da humanidade uma farsa científica tão grande quanto essa do colesterol. Sem colesterol, você não estaria vivo. Porque a célula precisa do colesterol para compor a membrana celular. Meu nome é Marco Menelau, eu sou médico e você que está me escutando aí agora, começa logo escrevendo o nome da cidade de onde você está me escutando. O colesterol, na realidade, não é gordura. Então vamos primeiro desfazer os mitos, tá? Você deve estar pensando aí, colesterol é gordura. Quando eu como carne, aquela picanha gordurosa, eu estou comendo colesterol. Isso não existe. É a maior farsa isso aí. Colesterol não é gordura, em primeiro lugar. Se você pegar 100 médicos na rua, aleatoriamente, você é médico, venha, vai colocando dentro de um ônibus, leva para um congresso, fecha assim numa sala de aula os 100 médicos e pergunta a eles, vocês médicos que estão aqui, me digam o que é o colesterol. Aí eles vão dizer, todos vão levantar a mão e dizer, é gordura. Gordura que entope a artéria que provoca infarto e AVC. Nada mais falso, porque infelizmente as pessoas não estudam. A gente tem que estudar as coisas. A gente tem que ir na base. Qual é a base? Qual é o assunto? Qual é a matéria? Bioquímica. Poucos são os médicos que estudam bioquímica na universidade. Eu fui um dos poucos. Se você pega qualquer livro de bioquímica, por exemplo, Straia, que é um livro de bioquímica muito conhecido, que foi da minha faculdade, Straia, e você abre o livro de bioquímica e vai ver o conceito de colesterol, aí você vai ver escrito lá, é um álcool policíclico, não é gordura. Colesterol, gente, é um álcool, é um tipo de álcool, é um lipídio. Lipídio não é gordura. Gordura é o triglicerídeo. São 3 moléculas de ácidos graxos e 1 molécula de glicerol. Não sou eu que estou dizendo isso, é o livro de bioquímica. O colesterol não tem triglicerídeo, não tem ácido graxo, o colesterol não tem glicerol. Então, colesterol não é gordura. Esse é o ponto número 1. Você entendeu agora? Colesterol não é gordura. Colesterol é um esteroide, um álcool esteroide, solvente de gordura. Você sabe o que é um solvente em termos químicos? É aquilo que dissolve. Então, por exemplo, uma substância que é solúvel em água, ela vai se dissolver em água. Você pega, por exemplo, sal, coloca num copo de água e você mexe, o sal vai desaparecer, não é isso? Por quê? Porque o sal é solúvel em água. Agora, o sal é solúvel em gordura? Não. O óleo é solúvel em água? Não. Se tu pega óleo e coloca dentro de um copo de água, o óleo não vai se misturar, não vai desaparecer. Tu mexe, ele vai continuar ali, separado da água. Porque o óleo, ele não é hidrossolúvel, o óleo é lipossolúvel. Qualquer gordura que tiver, de uma manteiga ou de uma margarina, vai ficar aquelas pontinhas dentro do copo. Porque não vai se dissolver. Então, óleo não é solúvel em água. Não é hidrossolúvel. O álcool, esse álcool policíclico, que é o colesterol, ele é solvente de gordura. Então, se você pegar um copo cheio de colesterol, tá? E você colocar gordura dentro dele, a gordura vai se dissolver, vai se destruir, vai ser desfeita. Tanto é que o colesterol compõe a bile. O colesterol, ele digere gordura, ele dissolve gordura. Ah, agora você entendeu, né? Ele não é vilão, ele é mocinho. O colesterol, ele está tentando desentupir a artéria. A artéria está toda cheia de placa de gordura lá. E o colesterol é um solvente de gordura, ele está querendo desentupir. O teu organismo inteligentemente percebe que está tudo entupido e aumenta o colesterol para tentar dissolver aquele negócio ali. Aí o médico desavisado, sem ter esse conhecimento, vai tentar baixar o colesterol, que vai piorar o problema. Óbvio que isso não tem efeito, porque se isso tivesse efeito, baixariam os índices de infartos e AVCs e só faz aumentar a cada ano.
Depois do advento das estatinas, foi na década de 80, 90, que só faz aumentar a quantidade de pessoas que morrem por ataques cardíacos, infartos e AVCs fulminantes. Até jovens agora, está comum em jovens. Então, as pessoas tomam estatina e continuam morrendo de infarto, não melhora nada. Qual é o trabalho científico que tem mostrando que realmente melhora ou evita? Nenhum. Agora a farsa continua. Por quê? Isso aconteceu no século passado com um tal de Ancel Keys. Era um nutricionista que fez um trabalho vigarista que, inclusive, ele mesmo confessou depois na década de 90. Isso foi na década de 50. Ele fez um trabalho que relacionava o aumento da quantidade de infartos aos países que se comia mais gordura saturada. Mas só que ele pegou e selecionou os países, ele não fez um trabalho honesto. E isso ficou. Ficou, eles criaram as estatinas e ficou. E não mudaram isso, mesmo depois do próprio Ancel Keys ter modificado o que ele falou, ter dito que ele tinha feito um trabalho picareta. Então, gente, presta bem atenção. Você já sabe agora, colesterol não é gordura. O colesterol é um álcool policíclico, um esteroide fundamental para a vida. Agora, vem um detalhe muito importante agora que é fundamental para essa aula. 90% do colesterol que você tem aí no teu corpo agora foi fabricado pelo teu próprio organismo. Isso. 90%. Apenas 10% do colesterol que você tem vem do alimento que você come. 90% foi fabricado pelo teu corpo. Então, eu lanço agora uma pergunta para vocês. O organismo da gente iria fabricar uma substância para causar infarto na gente? Faço essa pergunta agora. O nosso organismo iria fabricar uma substância para causar infarto na gente? Óbvio que não. Presta bem atenção. Outra coisa importantíssima. O colesterol, ele é constituinte da membrana da célula. Vamos agora para as aulas de biologia que você teve no terceiro ano do ensino médio, no segundo ano do ensino médio. A célula é constituída de membrana celular, citoplasma e núcleo, não é isso? A membrana celular é uma bicamada lipídica com colesterol. Se não tiver colesterol, a célula não existe, não se mantém viva. O colesterol é constituinte da célula. Gente, como é que isso pode ser uma coisa ruim? Entende? Não pode ser uma coisa ruim. Agora nós vamos falar sobre algumas coisas interessantes e vamos lembrar sobre essa questão do colesterol bom e colesterol ruim, que é outra farsa. Só existe um tipo de molécula de colesterol. Não existem vários tipos, ruim e bom. Isso não existe. Isso é mais uma farsa científica. Presta bem atenção. O colesterol, como é uma substância lipídica, que não é solúvel em água, ele não pode circular livremente pelo sangue da gente. Não pode. Porque nenhuma substância hidrossolúvel, aliás, nenhuma substância lipossolúvel, ou seja, solúvel em gordura, nenhum tipo de gordura, nenhum tipo de lipídio, pode circular pelo nosso sangue livremente. Ele tem que estar dentro de uma proteína, porque senão o sangue vai ficar em maus lençóis, porque o sangue é hidrossolúvel, não é lipo. Então, para qualquer gordura ou lipídio ser transportado dentro do sangue, ele tem que estar dentro de uma proteína. Quem são essas proteínas? LDL, VLDL, HDL. Não tem nada de colesterol. Esses compostos, essas substâncias, são proteínas. VLDL, HDL, LDL são proteínas transportadoras de lipídios. Transportam gordura. A gordura que você come no seu alimento é transportado dentro do LDL, do VLDL, do HDL. E o colesterol vai junto ali. É uma das substâncias transportadas. Então, é como se você tivesse uma Kombi, um carro, e dentro da Kombi tem um monte de gordura, tem as vitaminas A, vitamina E, tem a vitamina K2, vitamina K1, tem um monte de substâncias lipídicas lá dentro, esteroides, hormônios, gordura de todo tipo, triglicerídeos, tudo lá dentro da partícula LDL, que é aquela combizinha. LDL é uma Kombi.
é a Kombi que se chama LDL, tem a Kombi e tem a van que se chama HDL, tá? Aí dentro da van tem colesterol também. O colesterol é um dos passageiros que é transportado dentro do sangue. E por que eu vou chamar a Kombi de colesterol? Se ele é apenas um dos passageiros. Lá tem vitamina A, tem vitamina E, tem gordura, tem um monte de coisa. Então isso é uma falácia, é uma mentira. LDL não é colesterol, HDL não é colesterol. São proteínas que transportam o colesterol, que é igual. O colesterol que está no HDL é igualzinho ao que está no LDL, no VLDL. Todos eles são iguais, é o mesmo colesterol. Então por que chamar um de bom e outro de ruim? É uma grande mentira, um grande equívoco que infelizmente não se estuda. Aí o meu conselho para os médicos, estudem. Estudem, porque isso é uma coisa muito importante. Todo médico tem que estudar bastante. Não é? Não pode deixar de estudar. Presta bem atenção. Então, nós temos aí a Kombi. A Kombi HDL transporta um monte de coisa, inclusive o colesterol. Então não existe essa história de colesterol bom e colesterol ruim. Colesterol é uma coisa só. É mais uma mentira, mais uma falácia, mais uma farsa. Tá? Bem, vamos lá. Então, continua a história. Então nós temos o quê? O colesterol, ele é transportado dentro dessas proteínas. Então não existe essa história de ter um bom e um ruim. Todo colesterol é bom. O colesterol é uma vitamina benéfica para o nosso organismo. E eu vou agora citar quais os benefícios que ele provoca em nosso corpo, tá? Então, se o colesterol é mesmo tão ruim assim, por que que o corpo produz 90% dele e somente 10% vem da comida? Pois é. Se o colesterol é tão ruim assim, por que que o ovo é um alimento tão bom? Que tem colesterol, não é? Por que que o ovo tem colesterol? Porque o ovo é uma célula, gente. O ovo é uma célula embrionária. Que dali vai nascer o pinto, vai nascer a galinha. Assim como cada célula da gente é rica em colesterol. O colesterol, gente, está em todas as membranas celulares e a célula só existe e funciona porque tem colesterol. Ponto número 1. Então, ele é estrutural. Sem colesterol, você está morto. 2. O colesterol ele é matéria-prima para o corpo fabricar testosterona, estradiol, estriol, estrona, progesterona, os hormônios sexuais. Então, se um homem está com testosterona baixa, ele não está em maus lençóis. Se uma mulher está com os hormônios baixos, ela não está com a saúde prejudicada. Então, se eu baixo o colesterol, eu baixo a quantidade desses hormônios também. Sem colesterol suficiente, o corpo não consegue regular o ciclo menstrual, ovular, engravidar, lidar bem com o estresse, não consegue viver. Então, gente, o colesterol é vital, é uma das principais vitaminas que o nosso organismo possui. E ele próprio fabrica. Ele não quer nem pegar de fora, ele mesmo fabrica, é igual a vitamina D. É tão importante o colesterol para a saúde, e a gente tem que, agora, nesse momento, a partir de agora, os médicos e os cientistas têm que se debruçar em estudos para elucidar, para entender o quanto o colesterol é importante para a saúde da gente, e o quanto é bom ele estar mais alto e não mais baixo. Tá? Então, uma mulher pode estar com o seu ciclo menstrual arrasado porque está com colesterol baixo. Não ovula, não engravida. Nós só estamos vivos, a minha mãe só engravidou, a mãe de vocês só engravidou porque existe colesterol. Ele é fundamental para a vida. Sem ele não existia o ato sexual para você nascer. Não é? Olha, para você fabricar na tua pele vitamina D, tem que ter colesterol. O colesterol na pele, sob a ação da luz solar, fabrica vitamina D, tá? E a vitamina D é importantíssima para a imunidade, para os ossos, para o humor, para o bom funcionamento do cérebro, para os hormônios, para tudo. A gente sabe o quanto a vitamina D é importante. Olha, sem colesterol você não consegue digerir gordura. Porque o colesterol ele é constituinte da bile. Sabe o que é a bile? Aquele líquido amarelado, esverdeado, que é fabricado pelo fígado e ele é jogado, a vesícula se contrai e joga esse líquido em cima da comida para você conseguir digerir as gorduras. Exatamente. Porque
eu já falei aqui, o colesterol ele é um solvente de gordura, ele dissolve gordura, ele digere gordura, destrói gordura. O colesterol destrói gordura. Então o corpo, quando aumenta o colesterol, quando você está com as artérias entupidas, ele está tentando desobstruir ali o que está se obstruindo. Tentando, né? Mas não consegue. Então, sem colesterol suficiente, você vai ficar com a digestão ruim, desconforto abdominal, e você não vai conseguir absorver os nutrientes necessários, principalmente as vitaminas lipossolúveis. Quais são as vitaminas lipossolúveis? Vitamina A, fundamental para os olhos e para o cérebro, vitamina D, vitamina E e vitamina K1 e K2. A vitamina E, gente, é fundamental para evitar infartos e AVCs. Então, se tu baixa o colesterol, baixa a vitamina E, vai aumentar a chance de você ter infarto. É o contrário, gente. Vamos dissolver aí na mente de vocês essa lavagem cerebral. Agora vem a parte mais importante que eu acho aqui. Olha, o cérebro, vocês acham aqui, vocês estão me escutando, vocês acham que o cérebro é importante para a saúde da gente? O cérebro da gente é algo importante no corpo da gente? É tão importante que cerca de 25 a 30% de todo o sangue que o coração bombeia vai para o cérebro. 25 a 30%. O cérebro é só 10% do peso do corpo, mas vai 30% de todo o sangue para o cérebro. O cérebro é muito importante. E, gente, no cérebro tem os neurônios com os axônios e os nervos e as conexões. Vocês sabiam que a bainha de mielina, que é uma estrutura que existe, que mantém o cérebro funcionando, mantém a sua memória, seu foco, sua concentração, o bom funcionamento cerebral. Gente, esse cérebro só vai funcionar bem se tiver colesterol. Por quê? A bainha de mielina só fica bem regenerada se tiver colesterol. Sem colesterol, a bainha de mielina começa a sofrer danos, e aí você vai ter demência. Você vai ter demência se você baixar o colesterol. Já tem estudos comprovando que o uso de estatinas aumenta a quantidade de pessoas com Alzheimer. Outra coisa, a bainha de mielina, gente, é fundamental para o foco, a concentração, o raciocínio, a memória. E ela é colesterol puro. Entende? Então, o colesterol baixo vai destruir o teu cérebro, vai diminuir tua concentração, vai arruinar a tua memória, vai dar névoa mental, ansiedade, depressão. Eu peguei uma pessoa que tomava estatina que estava em estado deprimente, de penúria. Tirou, com 15 dias era outra pessoa. 25% do colesterol que está no corpo está no cérebro. Ele forma a bainha de mielina, gente. Gente que tem neuropatia periférica pelo uso de estatina, porque começa a danificar, você sem colesterol começa a danificar a bainha de mielina. E aí os nervos começam a dar choque, começa a ter queimor, inflamação dos nervos, neuropatia provocada pela estatina. É muito comum isso aí. Outro grande efeito colateral é sobre a produção da coenzima Q10, porque quando você baixa o colesterol, você baixa a coenzima Q10. Vê só. Essas substâncias, que são as estatinas, elas atuam sobre uma enzima que tanto fabrica colesterol quanto fabrica coenzima Q10. Aí você baixando o colesterol, baixa junto a coenzima Q10, que é uma substância fundamental também para o cérebro, para o coração, para proteger de infartos e AVCs, para proteger o coração, para ele não crescer, não virar um coração com insuficiência cardíaca congestiva. Um dos efeitos colaterais do uso de estatinas é o coração crescido, a insuficiência cardíaca congestiva. Tem um caso de um senhor que é um médico, inclusive ele fez um artigo sobre isso, ele fez um site sobre isso, que ele fez uso da estatina e algum tempo depois ele teve um apagão, teve uma amnésia grave, ele chegou na casa dele, não reconheceu a esposa, não reconheceu o filho, não sabia qual era o nome dele, não reconheceu o nome do cachorro, entendeu? Ele chegou em casa, mas não sabia o nome de ninguém. Ele teve um apagão, uma amnésia que durou horas. E depois ele, como médico, foi estudar e hoje é um dos maiores defensores do colesterol. E um dos maiores um dos maiores defensores dessa ideia. E ele
luta até hoje em dia contra o uso das estatinas. Tá? É um médico norte-americano. Esses apagões existem, tá? Eles acontecem. Tá? É muito grave isso aí. Gravíssimo. Então, o colesterol forma a bainha de mielina. Agora, com certeza tem muito mais coisa que a gente não sabe que o colesterol faz de bom pra gente. Pode ficar certo disso. Tanto é que tem trabalhos científicos que dão conta de que pessoas que têm colesterol mais alto vivem mais. A minha mãe sempre foi 280 o colesterol dela. Nunca teve infarto. Nunca teve AVC. Está com 90 anos de idade. Não está muito bem de saúde por outros motivos aí. Teve muitos problemas, teve um grande problema intestinal. Não tem nada a ver com AVC e infarto. E o colesterol dela sempre foi 280. O do meu pai também. Meu pai morreu com 90 anos e não teve nada de infarto e AVC nunca na vida. Tá? Outra coisa importante é a fertilidade e a gestação saudável. Baixos níveis de colesterol dificultam a concepção. Porque você não tem testosterona e não tem estrogênio. Como é que vai ter concepção? Não é? Causa um aborto espontâneo quando está com o colesterol baixo, entendeu? Então vocês percebem como o colesterol é importante, é uma vitamina importante para a saúde, é uma coisa maravilhosa, é tão importante quanto a vitamina D, é o contrário do que eles dizem, é uma lavagem cerebral isso aí. Eu espero que esse vídeo esteja mudando isso aí. O colesterol também, gente, aumenta o teu sistema imunológico, aí é onde está outra pulha aí. Ele participa da defesa do corpo, ele é antitóxico, tá? E ele ajuda na resposta inflamatória adequada para a regeneração dos tecidos e órgãos. Então, quando baixa o colesterol, o teu corpo fica mais susceptível a infecções, então você vai comprar mais remédio. Olha aí, você usa estatina e vai ficar com mais infecção para usar mais remédio. Então, é a indústria se autoalimentando, né? Alergias, doenças autoimunes, porque você desregula o sistema imunológico. O colesterol é fundamental para regular o sistema imunológico e para cicatrizar os tecidos e órgãos e manter o corpo constantemente regenerado. O colesterol é fundamental para a regeneração do corpo, porque ele vai ser parte da membrana celular. Para você regenerar um tecido do corpo, tem que ter célula se reproduzindo e precisa de colesterol. Meu Deus do céu! É tão fácil de entender isso e os médicos não entendem? Então a reparação celular e a proteção dos vasos sanguíneos dependem do colesterol. Ele é um reparador de emergência, é como se fosse um band-aid. Então você tem ali a artéria inflamada, tá? A parede da artéria está ameaçando romper, o colesterol vai funcionar como um emplastro ali, para tentar prender e deixar com que o sangue não exploda. Sem colesterol suficiente, o seu corpo perde a capacidade de regenerar os vasos, eles ficam mais vulneráveis e aí a inflamação crônica se instala. Isso abre caminho para o infarto e para o AVC. Então, você fazer uso de estatina está dando um tiro que sai pela culatra. Aqui, ó, muitos estudos recentes dão conta de que pessoas com nível de colesterol baixo têm mais risco de mortalidade por várias causas. Aqui, ó, associação entre LDL baixo e várias causas de mortalidade. É uma pesquisa antiga já, viu? De 2021. E mesmo assim não adianta. Você vai na internet e você encontra essas pesquisas, mas não adianta. Então ele não é um vilão. Ele é parte essencial do nosso corpo. Gente, o que leva a infarto e AVC não é colesterol, é você ficar com vitamina B12 baixa, vitamina C baixa, é não fazer a suplementação, é você não praticar o jejum, é você não fazer atividade física, é você comer um monte de comida inflamatória, cheia de açúcar, farinha branca, óleo refinado, margarina. É isso que vai fazer você ficar inflamado e formar placa de gordura nas suas artérias. Não é colesterol, é fumar. Ora, eu sempre fiquei intrigado com essa história, sabe? Por que o cara que fuma tem mais infarto e AVC? Por quê? Eu tive um tio que infartou com 44 anos de idade, um infarto quase fulminante, quase, ele salvou-se, mas foi ruim, ruim mesmo. Ele fumava que nem uma caipora, 4 carteiras de cigarro por dia ele fumava. O que tem a ver a nicotina com colesterol? Peraí, não era o colesterol que causava infarto? E por que o cigarro causa infarto? Bem rapidinho. Bem rapidinho. Bem mesmo. Ele com 44 anos quase morreu. Infartou, que chegou a ter uma parada cardiorrespiratória, ficou em coma 16 dias.
Escapou, mas quase morreu. Infartou. Brabo mesmo, pesado. E o cigarro? Era magrinho. E o cigarro? O cigarro tem colesterol, por acaso? Agora, por que eles não explicam isso? O cigarro tem nicotina, tem toxina que inflama o corpo. É essa a causa do infarto. Não é colesterol. Oi, pessoal, eu estou interrompendo a live agora para falar sobre um assunto muito importante. Você que está com mais de 40, 50 anos precisa fazer a prevenção cardiovascular. Esse curso é um curso maravilhoso. É o curso de prevenção cardiovascular. Nesse curso você vai compreender quais são as verdadeiras causas das doenças cardíacas. Qual é a verdadeira causa do infarto, do AVC? Por que as pessoas estão tendo tanto AVC hoje em dia? E nesse curso maravilhoso, que é o curso de prevenção cardiovascular, você vai entender como você pode prevenir de verdade essas doenças cardiovasculares. E é esse o propósito do curso. É um curso maravilhoso, onde você vai entender, em primeiro lugar, que o colesterol não é a causa de infartos e AVCs. Você vai entender quais são as causas verdadeiras. São muitas. Que inflamam tuas artérias, que intoxicam tuas artérias e que estão provocando a formação dessas placas de gordura que terminam levando você a ter um AVC ou um infarto do coração. A gente vai entender como você pode fazer para prevenir isso aí. Esse curso, gente, é um curso muito mais de prevenção do que qualquer coisa. Quando você está realmente com algum problema cardiovascular, com um infarto ou com um AVC, tem que ir para o hospital, tem que colocar um stent, tem que fazer realmente um atendimento na emergência. Esse curso não se propõe a tratar quem está com infarto ou quem está com AVC. Esse curso se propõe a prevenir. Então, é um curso onde você vai aprender sobre alimentos funcionais que vão ajudar o teu coração a funcionar melhor e vão prevenir infartos e AVCs. Você vai aprender sobre a reeducação alimentar, que é fundamental para isso. Quais são as comidas que você tem que tirar para você evitar infarto? Quais são os alimentos que estão provocando infarto? Isso tudo você vai aprender nesse curso maravilhoso. É um curso 100% online e está numa promoção super especial. Tá? Aqui embaixo da tela você vai ver o link para você fazer o curso. Então você vai entender quais são os alimentos que provocam a formação das placas e os alimentos que inibem e retardam e revertem a formação das placas. É um curso fantástico, um curso completo. Eu te espero lá. Vou ficar muito feliz em que você seja meu aluno, vou ficar muito feliz em ser o seu professor. Tá? Aqui embaixo da tela e no chat também, aí no chat ao vivo, você vai ver o link para você fazer esse curso, tá numa promoção maravilhosa, bem baratinho, tá? Eu te aguardo lá, um beijo no coração e até a próxima.